O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Quem é você com as suas coisas? Bem, hoje eu vou falar quem é Deus com aqueles que ele recebeu. No caso, o Senhor Jesus, ele fez uma oração ao Pai por aqueles que recebem a sua instrução. Agora imagina você, quem não recebe as instruções, as palavras que Deus deu, então o que vai acontecer? Jesus não intercedeu por eles. Você pode imaginar isso? Por causa de uma resistência, eu não vou ser guardada? Alguém não vai pensar em mim? Pois é, o Senhor Jesus fez a parte dele, mas se eu não quero receber a parte que ele fez por mim, ele não pode obrigar, obviamente, porque ele respeita a nossa decisão. Ele fez uma oração ao Pai por aqueles que Deus lhe deu. Presta atenção. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, eu oro por aqueles que o Senhor me deu, porque eles pertencem a ti. E todas as minhas coisas, Jesus está falando, né? São tuas. E as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. Eu não sou glorificado tendo uma coisa para mim, para ser somente meu. Eu sou glorificado quando as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, quando nós estamos unidos. É neles que eu sou glorificado, quando eles te agradam e agradam a mim. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Veja que Jesus, o Senhor Jesus, ele orou ao Pai por aqueles que Deus Pai deu para ele. Por quê? Porque nós estamos no mundo. E mesmo que eu pertenço a Deus, eu tenho a minha vontade. Mesmo que eu tenha conhecido a Deus, eu vou estar sempre optando, escolhendo a quem eu vou servir. Então, o Senhor Jesus está falando aqui, ele está mostrando, revelando que tudo que lhe foi dado para ele, ele tem esse cuidado, essa atenção, esse esmero, sabe? Essa entrega. Ele orou por aqueles que o haviam recebido. Por quê? Porque nós somos tentados, somos provocados, né? Toda tentação provoca na gente um sentimento, às vezes uma tristeza, uma vontade própria, agir do nosso jeito. E aí a gente como que se independiza de Deus. Agora, quando tudo que nós temos, o nosso sonho, a nossa vontade, tudo é de Deus e de Deus é meu, eu estou tranquila, eu vou estar com a minha mente voltada nas coisas de Deus. E é isso que Jesus, o Senhor Jesus,
estava orando para que sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Bem, eu faço essa pergunta para você. Quem é você? Primeiro, com a sua vida espiritual. É a parte mais importante que você tem, porque é aí que todas as demais áreas vão ficar bem. Mas, se essa parte está mal e você anda longe de Deus, você anda querendo servir somente a você e não que tudo que você tem pertença a Deus e tudo que é de Deus te pertence. Ou seja, você não é um com Deus. Você tem as suas coisas separadas, os seus sonhos separados, a sua vontade separada. E Deus lá e você é cá. E é isso que Deus não pode impor a sua vontade. Quem é você com as coisas que lhe pertencem? Bem, é com você agora e já voltamos após essa trilha musical. Eu estava falando com Deus. Meu Deus, eu não quero ser individual, eu não quero ser assim, independente de Ti. Eu não quero ter as minhas coisas separadas. Eu não quero que o Senhor esteja lá e eu cá. Não. Eu quero que tudo que eu tenho seja de Deus e todas as coisas de Deus sejam minhas, que eu seja um com Ele. Assim como Jesus, o Senhor Jesus, foi com Deus Pai quando Ele esteve aqui neste mundo. Ele tinha a opção de fazer a sua escolha, viver para si, mas Ele não fez. Ele serviu a Deus o tempo todo. E é muito interessante que Jesus, o meu Senhor Jesus, teve todo cuidado. Veja bem, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Já havia sido profetizado que Judas não falava o nome, mas falava que teria um filho da perdição que não ia ser salvo, ele ia se perder, porque ele simboliza aqueles que querem a sua vontade. Esses são os traidores, os que querem fazer do seu jeito, ainda que tenham a consciência do que é certo, do que é errado. Eles escolhem a sua vontade, escolherem o reino para si e não para servir a Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele guardou todos os discípulos, todos aqueles que Deus Pai lhes deu. Imagina você, o tempo que você tem estado com a sua família, com as pessoas no seu trabalho, com as pessoas que você lida. Como é que você cuida delas? Será que você cuida como elas que pertencem a Deus? Ou que elas não lhe pertencem? Porque se pertence a Deus, então você vai cuidar deles.
E todas as almas são de Deus. Mas, como elas têm o seu livre-arbítrio, elas escolhem quem elas querem servir. Bem, e se todos pertencem a Deus, no sentido de que é do direito de Deus tê-los, mas eles têm a sua opinião, a sua vontade própria, a sua decisão, então Deus respeita. É muito forte para mim esse respeito, porque esse respeito que Deus tem para comigo, para com a humanidade, revela para mim que eu não posso ser ansiosa, querer as coisas do meu jeito. Revela para mim que eu tenho que continuar fazendo o que é certo, o que é bom, fazendo aquilo como se fosse para o meu Senhor, fazendo e crendo que um dia essa pessoa poderá aceitar toda oferta, aquilo tudo falar com ela. Na verdade, é assim que quando você faz a sua parte, não há dúvida, você vive a fé. Viver a fé não é falar apenas de Deus, é você cumprir com a sua responsabilidade que a fé demanda de você, assim como a mim também. Bem, segunda-feira nós damos continuidade a esse assunto da oração do Senhor Jesus ao Pai.